Você já ouviu por aí que ficar sem comer faz mal, né? Mas, e se eu te dissesse que deixar de comer por 16 horas pode ser a melhor coisa que você faz pelo seu corpo? Calma, não tô falando para você viver de luz, tô falando de jejum intermitente. E o mais louco é que, quando você para de comer, seu corpo não enfraquece. Ele desperta. Nessas primeiras 24 horas, seu metabolismo se reorganiza, sua mente fica mais afiada e suas células começam uma verdadeira faxina interna. É como se você estivesse ligando o modo turbo da sua biologia sem gastar R$ 1 com suplemento ou dieta milagrosa. E o melhor, os efeitos começam muito antes do que você imagina. Só que ninguém te contou isso assim, com todos os detalhes. Mas agora eu vou te mostrar passo a passo o que acontece dentro de você quando o relógio do jejum começa a correr. E eu te garanto, depois de entender isso, você nunca mais vai olhar para a alimentação ou para a fome da mesma forma. 1. O que é o jejum intermitente 16.8 e por que ele vai além de emagrecer? O jejum 16.8 parece simples. Você pula o café da manhã, almoço, janta e pronto. Mas por trás dessa rotina aparentemente básica, existe um mecanismo quase mágico acontecendo dentro do seu corpo. Durante essas 16 horas sem comer, seu metabolismo entra em modo turbo silencioso, ativando sistemas que vão muito além da queima de gordura. Estamos falando de regeneração, foco, longevidade e até limpeza celular. Enquanto muita gente encara o jejum como mais uma moda passageira, a verdade é que ele é um resgate biológico. É o corpo voltando às suas raízes, aquele modo ancestral de operar quando não se tinha geladeira, iFood ou padaria na esquina. E quanto mais você entende isso, mais percebe que o jejum é menos sobre fechar a boca e mais sobre abrir as portas da sua própria biologia. 2. A fase absortiva. Quando seu corpo ainda acha que está tudo sob controle, nas primeiras horas depois que você come, seu corpo está tranquilo, curtindo os efeitos da refeição. A glicose entra em cena como estrela principal, alimentando suas células com energia rápida. A insulina, que funciona como a chave dessa festa, abre as portas para que essa glicose entre nas células, principalmente no fígado, músculos e até no cérebro. Nessa fase, chamada de absortiva, o corpo está abastecido e confortável. Nada de buscar gordura ainda. É como se ele dissesse: calma, ainda tenho estoque. Por que mexer nos fundos se o caixa ainda está cheio? Só que essa calmaria não dura muito. 3. A fase pós-absortiva. Hora de abrir o cofre do glicogênio. Depois de algumas horas sem comida, o corpo começa a perceber que a glicose está sumindo. Aí, ele recorre à sua reserva de emergência, o glicogênio do fígado. É tipo quando você esquece o cartão, mas lembra que tem umas notas guardadas no bolso da jaqueta. Esse glicogênio vira glicose e continua alimentando o cérebro e outros órgãos que não podem parar de funcionar nem por um minuto. Essa fase normalmente dura até a 10ª ou 12ª hora do jejum, dependendo do seu metabolismo, do quanto você se movimenta e, claro, do que você comeu na última refeição. E aqui começa a virada de chave. O corpo percebe que precisa encontrar uma nova forma de se manter em pé. 4. Quando a gordura entra em cena, a chegada da cetose. Passadas cerca de 12 horas, o glicogênio está no fim e o corpo precisa improvisar. É aí que entra a gordura. Ela é quebrada em ácidos graxos, que viajam até o fígado e se transformam em corpos cetônicos, um combustível alternativo e eficiente, especialmente para o cérebro. Esse é o momento em que a cetose começa a dar as caras. Imagine trocar gasolina por energia solar. Os corpos cetônicos são essa nova fonte limpa, estável e duradoura. A partir daqui, a queima de gordura se torna protagonista. Tudo isso acontece enquanto você está dormindo, trabalhando ou só tomando um café preto sem açúcar. A mágica começa e a gente nem percebe. 5. Insulina lá embaixo, metabolismo lá em cima. Agora que a cetose foi ativada, outro fenômeno importante entra em cena:
A queda dos níveis de insulina. E isso, meu amigo, é um divisor de águas. Com pouca insulina circulando, o corpo para de guardar gordura e começa a queimar o que já tem. É como sair do modo acumular e entrar no modo liberar. Além disso, com a insulina mais baixa, sua sensibilidade a ela melhora. Isso significa que seu corpo aprende a usar melhor a glicose quando ela estiver disponível novamente. Resultado: mais controle, menos picos de fome e um metabolismo mais inteligente. 6. A autofagia, faxina interna de alto nível. Chegando na 16ª hora de jejum, o corpo ativa um processo fascinante, a autofagia. É como se cada célula abrisse seu armário, jogasse fora o que não presta e reciclasse o que ainda tem utilidade. Restos de proteínas danificadas, toxinas acumuladas e organelas quebradas? Tudo vai para o saco. Essa limpeza celular melhora o funcionamento do corpo e tem um papel importantíssimo na prevenção de doenças. Alzheimer, Parkinson, alguns tipos de câncer. Todos têm relação com o acúmulo de lixo celular. E o jejum é o único funcionário que topa fazer essa faxina de graça. 7. Mais foco, mais clareza, mais você. Durante o jejum, o corpo aumenta a liberação de noradrenalina, um hormônio ligado ao estado de alerta. É como se ele dissesse: acorda, vai caçar comida. E, no mundo moderno, isso se traduz em mais concentração, foco e produtividade. Isso explica por que muita gente sente a mente mais afiada durante o jejum. E tem mais. Os corpos cetônicos não só alimentam o cérebro, como também protegem ele. Eles são anti-inflamatórios, aumentam o BDNF, fator de crescimento neural, e ainda melhoram o humor. Ou seja, jejum também é upgrade mental. 8. Inflamação em baixa, digestão em paz. O jejum também ajuda a silenciar inflamações crônicas que passam despercebidas. Marcadores como a proteína C reativa tendem a diminuir, o que é excelente para quem sofre com dores articulares, doenças autoimunes ou condições como colesterol alto e pressão elevada. E o trato digestivo ganha férias. Sem comida, ele descansa, se regenera, e os sintomas como inchaço, refluxo e gases diminuem drasticamente. É como desligar uma máquina que trabalha 24 horas e deixar ela esfriar para voltar melhor. 9. Hormônio do crescimento, o aliado secreto da regeneração. Durante o jejum, o hormônio do crescimento dá as caras com força. Ele ajuda a preservar massa muscular, estimula a regeneração celular e até melhora a queima de gordura. É como se o corpo entendesse: não tem comida, mas não podemos perder músculo. Para quem treina, isso é fundamental. Mas mesmo para quem não treina, é um reforço na saúde da pele, dos ossos e dos tecidos. A regeneração acontece em silêncio e o corpo se reconstrói enquanto você só deixa de comer por um tempo. 10. Os desafios do começo. O corpo ainda reclama. Nos primeiros dias, é normal sentir fome, irritação, fadiga e até dor de cabeça. Não é castigo, é adaptação. Seu corpo está saindo do vício da glicose e aprendendo a operar com gordura e corpos cetônicos. Parece difícil, mas passa. E quando passa, tudo muda. A fome diminui, a energia estabiliza e a clareza mental aparece. O jejum vira um estilo de vida, não um sacrifício. Você começa a perceber que sente menos vontade de beliscar e mais controle sobre o que consome. 11. Jejum não é passar fome, é estratégia com propósito. Jejum não é castigo, nem punição, é estratégia. Ele tem início, fim e intenção. A janela alimentar é tão importante quanto o período em jejum. É nela que você deve abastecer o corpo com alimentos de verdade. Estamos falando de proteínas boas, vegetais, fibras, gorduras saudáveis e carboidratos inteligentes. Comer direito na janela faz toda a diferença. É o equilíbrio entre abstinência e nutrição que transforma o jejum em ferramenta.
e não em armadilha. 12. Nem todo mundo deve jejuar. E tá tudo bem. Apesar dos benefícios, o jejum não é para todo mundo. Grávidas, lactantes, pessoas com distúrbios alimentares ou doenças crônicas devem buscar orientação profissional antes de começar. Jejum não é moda, é prática de saúde. E como toda prática séria, exige responsabilidade. Então, antes de copiar o que você viu na internet, entenda seu corpo. A melhor versão da sua saúde começa com escolhas conscientes. E jejum, quando feito com clareza e propósito, pode ser uma das mais poderosas delas. Então agora você sabe, jejuar não é apenas uma pausa entre refeições. É um verdadeiro reset no corpo, no cérebro e até na forma como você enxerga a comida. É transformar o metabolismo, ativar a autofagia, baixar a insulina, acender o foco. Tudo isso em um processo natural, gratuito e extremamente poderoso. Agora me diz, será que o que está te faltando é mais comida ou mais consciência? Será que seu corpo precisa de mais nutrientes ou só de um tempo para respirar? Me conta aqui nos comentários. Você já tentou jejuar? Como foi? E se nunca tentou, o que mais te impede? Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com aquele amigo que vive dizendo que precisa emagrecer. Vai que, assim como você, ele descobre que menos pode ser muito mais.